Muito bem, então, pessoal. Então, agora vamos dar uma olhada aqui nos candles, né, estreitos que a gente fala, né, narrow bars. Então, seriam barras estreitas, tá? Ou conhecida no mercado também como doji, tá? São candles muito comuns aí que acontecem no mercado, que são esses candles aqui estreitos que aparecem geralmente, tá? Entre uma tendência. Ele é um padrão de continuação de tendência. O que significa? O mercado deu um impulso, fez uma pausinha e continuou. Lembra quando a gente falou dos nossos 3 pivôs? A gente falou daquele pivô de uma barra. Então seria exatamente esse padrão de barra ignorada. Quando você tem um movimento de impulso, uma pequena pausa e a continuação, tá certo? Então aqui você tem uma configuração, por exemplo, de um pivô. E essa barra é muito comum, que é essa barra estreita aqui. Ela é uma barra estreita. E por que ela traz o nome de barra vermelha ignorada? Porque você veja que ela está dentro de 2 barras verdes, tem uma barra vermelhazinha. É a barra vermelha ignorada. Você pode ter ela até sem cor, tá? Ela pode ser só estreita, que aí nesse caso é o próprio doji. Doji significa aqui nos candlesticks que ela abriu e fechou no mesmo nível de preço. Você pode ter doji de cauda superior, como você pode ter doji de cauda inferior, ou o doji star, que é esse daqui, ele parece uma estrelinha, tá certo? Então, você tem esses 2 tipos de doji que você pode ter no mercado. Muitas vezes você pode ver até outros nomes aí que aparecem para esses doji, tá? Mas a gente vai se concentrar aí de uma forma mais básica, sem ir muito a fundo, tá? Porque existe o doji lápide, doji libélula, tá certo? E a gente vai se concentrar o seguinte, ó, doji barra estreita com o mesmo fechamento. Se tiver uma cauda superior, a gente vai falar que é um candle de cauda superior, mesmo que não tenha corpo, tá certo? Ou um candle de barra inferior, porque ele vai chamar mais atenção para mim nos candles anteriores que a gente tem no mercado, que seriam os candles de cauda, tá legal? E aí então, barra vermelha ignorada é porque você tem a verde, vermelha, verde, tá certo? E tem a barra verde ignorada, que é o green bar ignored, tá? Você tem a barra vermelha, a pausa e a continuação. Nesse caso, você pode ter a barra vermelha de ignição, a barra verde ignorada, lembra que ela tem que ter um corpo mais estreito, e a continuação, tá certo? São esses os padrões. Vejamos aqui no nosso gráfico, tá? No nosso gráfico a gente consegue identificar isso aqui muito bem. Por aqui, por exemplo, ó, isso aqui é uma barra vermelha que está ignorada, mas ela tem uma cauda superior, tá certo? Mas é uma barra vermelha ignorada, tá? Esses padrõezinhos até com 2 barras também é como se fosse barras vermelhas ignoradas, só que em 2 barras, não em uma única barra. Pode acontecer isso no mercado, tá certo? Movimento de queda, uma barra verde ignorada. Só que essa barra aqui ela não tem o corpo estreito, o corpo dela é grande, tá legal? Ela já tem uma certa complicação aí por ter um corpo maior. De preferência, essas barras elas têm que ser barras estreitas, tá? Como é o caso aqui, ó, você tem uma tendência de verde e aí de repente você tem o mercado fazendo sua pausa com uma barra vermelha e a continuação. Esse é o típico exemplo de uma barra vermelha ignorada. Barra vermelha ignorada, tá? Aqui uma barra verde ignorada, mas uma barra mais com um corpo mais longo, tá? Esses corpos mais longos a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Em geral, o mercado sempre apresenta aí esses padrões, a gente pode verificar no mercado, tá certo? Padrões de continuação. Barras ignoradas, narrow bars, dojis, tá? São padrões de continuação, ou seja, eu tenho uma tendência, ele faz uma pausa, retoma a tendência, tá legal? Continuando, agora falando dos candles mais complexos, quando a gente tem a junção de pelo menos 2 candles, tá? Falando desses candles, a gente tem então
os engolfos, né? Por que é engolfo? Uma coisa que vai gravar para sempre. Porque os preços aqui dos compradores, né, tá certo? Dessa barra verde, engolfou, tá? Os vendedores, que é uma barra que, pelo menos, tá certo? Ela tem que atravessar toda a barra vermelha. Padrão de engolfo, tá? Até teria um pouco mais de verde aqui. Ou seja, ele realmente fica uma dentro da outra. Você vai ter a barra vermelha ou verde, tanto faz, e uma barra que engole a barra anterior. Esse seria tipo o padrão clássico de engolfo. Mas a gente vai se abster, porque se a gente pegar todos os nomes, a gente vai chegar em milhões de nomes e a gente vai resumir num nome muito fácil. Bull 180. Por que Bull 180? É o touro. Touro 180 graus. O mercado estava caindo em algum determinado momento e aí os touros bateram nesse mercado em 180 graus e reverteram a tendência, tá certo? Lembra que se você somar esse padrão, você pode achar aqui o corpo dessa barra e uma sombra bem grande, tá certo? Se você somar essa barra, você vai cair na barra de cauda inferior. Então, por isso que é Bull 180. Bull 180 quando vai para cima. Indicação desse candle, olha, a bolsa vai para cima, tá certo? Essa é a indicação desse candle, desse padrão junto, né? Que eles estão juntos aqui. O Bear 180 seria nada mais que um engolfo de venda, tá certo? Ele indica o quê? Em algum determinado momento, esse mercado estava sendo comprador, tá? E rapidamente os ursos bateram nesse mercado. Se os ursos bateram nesse mercado, a gente tem um movimento de Bear 180 nos preços, tá certo? Lembra que se você somar, você teria barras de cauda superior, tá? Então esses são os padrões Bull e Bear 180. A gente, dessa forma, nunca mais vai esquecer. E aí, olha, se de repente esse padrão vier dessa forma, eu tenho uma barra vermelhinha aqui, tá certo? De cauda, barra fechou. De repente aqui abre uma outra barra verde dessa forma, você já sabe, ó, isso aqui é um Bull 180. Ah, mas não é um engolfo? Ah, não sei se é um engolfo. Ah, e se for um outro padrão? Não sei. Não, é um Bull 180, tá? Facilita a vida aí. Assim como os padrões de arame, né? E os piercing pattern, que são padrões que envolvem até mais candles. Porque como que se dá um padrão, por exemplo, de arame? Arame, ele vai se dar da seguinte forma. Você tem que ter o candle, no caso, de venda, né? E aí você vai ter um outro candle verde dentro do próprio candle de venda. O engolfo, ele sai para fora. O arame, ele está dentro. E o piercing pattern é quando você faz até uma mínima menor aqui, tá certo? Então, veja, para a gente não confundir todos esses nomes, é simples. Red Bar Takeout. Por que Red Bar Takeout? Porque é uma barra vermelha, tá? Uma barra vermelha bem forte. E logo depois ela acaba sendo até que engolida, só que não mais por uma única barra verde, e sim por duas. Ela tem um movimento atrasado. E quando ela atrasa o movimento, ela já não é mais um Bull 180. Ela é um Red Bar Takeout. O Red Bar, porque é com relação a esta barra vermelha. Quando for ao contrário, vai ser o Green Bar Takeout, porque é com relação a essa barra verde. E aí ela é engolida pela outra ponta, como você vê aqui, tá certo? Curiosidades, então, dessas barras. Essas barras são as barras principais que a gente tem no mercado no dia a dia. Aqui no outro slide que eu tenho, seria você mesclar os candles, que a gente já falou sobre isso. Que é quando eu pego um Bull 180, se eu somar ele, é como se fosse uma barra de cauda inferior. Um Bear 180, se eu somar ele, é como se fosse um candle de barra superior. Curiosidades, então, dessas barras. Veja o seguinte, tá? Um padrão de Red Bar Takeout, ele tem que ser composto minimamente por 3 barras. Não dá para ser menos do que 3 barras. Tem que ser 3 barras. E se ele rompe por cima, ele indica trades para ponta compradora.
Quando rompe por baixo, ele indica trades para a ponta vendedora. Aqui, a gente vai verificar o seguinte. Você, quando for analisar o mercado, você tem o preço e o volume. No volume, você vai ver uma barra de volume, 2 barras de volume, 3 barras de volume. No padrão de Bull 180, Bear 180, você vai ver uma barra de volume, 2 barras de volume. Quando você chegar, né, nesse padrão de continuação, ele não vai estar envolvido isso, vai ter o volume dessa barra, aqui tem que ser um volume baixo e um volume alto. Mas aí voltando, as barras de cauda, você vai ter um volume, tá certo? E na barra Marubozu, você vai ter um volume. Então veja, para Marubozu é um volume, para a barra de cauda é um volume, porém para a barra de engolfo são 2 volumes, e barra Red Bar Takeout ou Green Bar Takeout são 3 volumes. Pelo simples modo daqui ter 3 volumes, esse evento é o evento mais forte de todas as barras. Tá certo? De todos os conjuntos de barras que a gente tem, esse evento Red Bar Takeout ou Green Bar Takeout é o mais forte. Porque se você simplesmente somar o volume que vem para a ponta de saída de menor resistência, que nesse caso seria a ponta compradora, se eu somar, ele vai dar algo parecido com isso aqui. Eu tenho um volume na ponta que estava vendedora e outro volume na ponta compradora que pode ser muito maior, porque eu posso somar os 2 volumes de ponta comprada. No caso do Bull, eu não tenho que somar. Necessariamente ele tem que ser maior para indicar para mim. Pode ser que ele não seja, certo? E quando eu pego as barras de cauda, eu só tenho um volume. Então eu estou presumindo que talvez se eu quebrasse o time frame, então eu olho o time frame de 5 minutos. Se eu olhasse o time frame, por exemplo, de 2 minutos e meio, talvez, tá? Eu talvez iria identificar 2 volumes. E aí talvez eu teria um volume menor no momento em que ele caiu e um volume maior no momento em que ele subiu. Talvez. Não sei, porque eu só tenho um volume. E assim como na barra elefante também, eu só tenho um volume. Então, em classificação de força, a barra elefante, por incrível que pareça, tá? Ela é o evento que tem menos força de todos esses. Por que ela é o evento que tem menos força? Porque ela vai ter menos volume. O volume dela sempre, de fato, é um volume que vem lá crescente, 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 mas em nenhum momento ele bateu contra, tá certo? Depois, a gente tem o volume, tá? Das barras de cauda. O volume das barras de cauda, ele pode estar atrelado em algum momento, ou enquanto caiu, por exemplo, ele podia ser um volume mais tímido. E quando subiu, o volume deu uma acelerada. Pode acontecer isso, tem que observar quando essa barra está em formação, para saber como é que está esse volume. Pode acontecer dessa forma. Então, esse daqui leva um grau de força maior do que da barra elefante, a barra de cauda. E a barra de engolfo leva um grau de força maior do que a barra de cauda e maior do que a barra elefante. E o Red Bar Takeout, o maior grau de força de todos. Então, em grau de força, esse é o mais forte dos padrões. Depois vem o engolfo, tá certo? Depois vem as barras de cauda e depois a barra elefante em graus de força. Red Bar Ignorate e Green Bar Ignorate são padrões de continuação, tá? Então, é muito bom a gente saber sobre isso, sobre o grau de força desses eventos. Veja, muita gente acha que a barra elefante é o evento mais forte que tem, mas muitas vezes não é. O Arami acaba sendo o evento mais forte que tem. Então você vê, o mercado tem que saber fazer a leitura correta do mercado. Existem graus de força em seus eventos, tá? E a gente consegue ver isso no gráfico, no dia a dia, tá certo? Se a gente for olhar muito bem, nesse gráfico aqui, a gente percebe o seguinte, tá? Você tem uma barra elefante, uma barra de força. Mas ao mesmo tempo aí você tem a continuação da queda e essa barra de força positiva. Veja, essa barra de força positiva, quando perdida pela mínima, ela é como se fosse um Green Bar Takeout. Então eu vou pegar o quê?
todo o volume, tá certo? Que veio até a hora do rompimento, que foi aqui, e somar, de certa forma, para bater nesse mercado na venda. Então ele tem mais força. Porque você imagina, essa barra está eliminando não só o volume dela própria, tá certo? Como eliminando esse volume, esse outro volume e o volume da Green Bar Takeout. Então, você vê, são todos esses volumes sendo eliminados por um único movimento. Então, ela traz um grau de força que fica embutido esses volumes. Ela não aparenta na barra, mas ela está guardada nas outras barras, entendeu? É uma espécie de surpresa, boom, que vem no mercado. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses eventos quando a gente olha. Se lembrar disso, a gente vai ver que os graus de forças maiores são os graus dos eventos de Red Bar Takeout, Green Bar Takeout, tá certo? Green Bar Takeout, Red Bar Takeout, padrão Arami, ou os Piercing Pattern, tá? Dá para listar mais padrões aí, inclusive, mas a gente vai se focar nesses padrões, tá? Os padrões de engolfo, né? Bull 180 e Bear 180, tá? As barras de continuação e cauda. Então, barras de continuação, barras Doji, Red Bar Ignorade, Green Bar Ignorade. E as barras de cauda e barras Marubozu, que são as barras elefantes, e até mesmo também as barras neutras, que a gente tem que tomar um pouco de atenção sobre essas barras. E misturando aí todas essas barras, tá certo? A gente chega a entender que o mercado, no fundo, tá certo? Se a gente somar todo o mercado, a gente consegue chegar numa única barra no final do dia, que seria o gráfico diário, afinal. Tá legal? Então, a gente sabe disso olhando os candlesticks e tem que tomar cuidado com isso, pessoal, sempre que for analisar os candles. Só aí a gente já tem um panorama muito bom sobre todos os candles do mercado. Quem quiser se aprofundar mais sobre candles do mercado, eu já indiquei o livro, indico novamente, ajuda bastante. Não só esse livro, como o livro também do Steve Nizzle, tá? Sobre candlesticks. Esse livro também é muito bom, tá certo? Então, pessoal, com isso, finalizamos a parte de candlesticks, tá? E agora a gente vai começar a entrar nos nossos modelos de day trade aí, para ter uma ideia. Antes de tudo, a gente vai ter que ver sobre stops, tá? Como manejar stops, manejo parcial, e aí depois os modelos para a gente ter uma ideia de como o mercado vai ajudando a gente no dia a dia. Beleza, pessoal? Então, esse módulo então já está encerrado. Um abraço!